dizer que essa audiência hoje da Comissão Externa, ela traz para nós algo muito nítido, muito evidente, ao ouvir a explanação, principalmente da doutora Nízia, de ver como é fundamental para o Brasil ter instituições como a Fiocruz. Essa comissão visitou a Fiocruz, visitou o Instituto Butantan também, e dizer que, independentemente da conjuntura política, do governo que esteja no Palácio do Planalto, essa é uma instituição do Estado brasileiro. E, como tal, tem se relacionado com todos os governos de forma absolutamente institucional e correta, e tem buscado no parlamento, de forma suprapartidária, ao longo da sua história, o apoio às suas demandas. Então, é importante dizer isso para marcar bem a isenção e, ao mesmo tempo, o compromisso dessa instituição como é a Fiocruz. E o fato dela existir é o que nos garante hoje a possibilidade real de uma produção célere, de uma produção segura e de uma produção que possa nos permitir a massificação da vacinação. Nesse sentido, eu ouvi a exposição com muita atenção de todos os convidados, da doutora Nízia, da AstraZeneca e da Anvisa. Também é importante parabenizar a Anvisa pela compreensão do momento e a superação de travas de regulação e travas de burocracia que podiam atrasar o processo. Mas ficaram aqui para mim algumas questões que talvez sejam respondidas mais à frente, porque também fizeram parte de questionamentos colocados pelo deputado Luizinho. A primeira delas, que ficou também para mim, era a questão do contrato com a OMS. Essa era uma questão que eu ia colocar, e o deputado Luizinho já colocou, que nós precisamos ter clareza do contrato com a OMS, das vacinas que estão no portfólio, o valor, se esse valor corresponde à transferência de tecnologia ou apenas à compra, e o significado desse contrato para o Brasil. O segundo aspecto que eu gostaria de que ficasse mais claro, e talvez aí Dr. Mário, o Dr. Krieger, ou também o próprio secretário de Vigilância, primeiro é que nesse cronograma ele foi distribuído em 3 fases. Essa é a grande pergunta da sociedade brasileira. Quando é que a vacina estará disponível para todos se vacinarem? Então, eu entendi que tem uma primeira etapa dos 30 milhões de doses, que está aí em torno de janeiro, fevereiro, mas não ficou claro para mim, na simultaneidade do registro Anvisa, se tudo der certo, o registro for feito, quando é que se conclui a primeira fase das 100 milhões de doses, quando se conclui a segunda de 265 milhões de doses, que foi exatamente o cronograma que foi exposto. Quer dizer, qual é a previsão de tempo, qual é a previsão no tempo para permitir a vacinação? A segunda questão que, para mim, não ficou ainda muito clara é a questão do acesso. E aí, talvez, esse debate do PNI, e talvez o secretário Arnaldo agora já pudesse nos colocar, porque a minha preocupação também é o acesso universalizado. Mesmo que você tenha fases de imunização, do grupo de risco, dos profissionais de saúde, mas a questão do acesso, independente de classe social, de lugar do país, de lugares mais longínquos, que você tem que ir de barco, ou trazer as pessoas de barco, como é que é essa preocupação de garantia do acesso universal à sociedade brasileira? Esse é um critério que eu gostaria de compreender melhor. Inclusive, isso leva em conta a questão da logística, porque nós temos aí aldeias indígenas, nós temos quilombolas, pessoas que não têm acesso por estrada, então isso é importante para a gente compreender a distribuição. E uma outra questão que já foi colocada pelo deputado Pedro Westphalen é o problema da campanha publicitária. Olha, eu não sei se eu fico indignada, talvez a palavra seja essa, da indignação de pessoas que vão para as redes sociais colocar em dúvida as vacinas, no seu conjunto, e particularmente essa. Ontem eu vi um deputado falando em plenário, minimizando a eficácia da possível vacina e desestimulando, inclusive, a busca da população por essa vacinação. Eu acho isso muito grave, acho isso criminoso. Criminoso. Nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de uma doença de contágio fácil, que circula com muita rapidez e atinge milhões de pessoas.
A gente não pode permitir que esse tipo de propaganda falsa, mais fake news, se propague nesse país. Já tem projeto, inclusive, criminalizando quem faz isso na Câmara dos Deputados. Acho que nós precisamos olhar para pressionar a votação especificamente vinculada à questão da vacina. O projeto está aí, se não me engano, a deputada Alice Portugal. Nós precisamos entrar na proibição desse tipo de propaganda e na criminalização desse tipo de propaganda. E é preciso também fazer pela positiva, uma campanha publicitária assegurando a validade, a eficácia e a segurança da vacina. Então, essa questão da comunicação, que eu falo já na comissão há algum tempo, ela é estratégica. Foi, inclusive, a audiência pública que eu pedi aqui para que a gente debatesse a questão da comunicação e a pandemia. A gente não conseguiu fazer isso nos seminários de plenário, na legislação de fake news. Eu gostaria de propor, e vou oficializar, que a gente debata a pandemia e a comunicação, porque isso envolve o enfrentamento à propaganda falsa nesse comportamento. E, por fim, reforçar essa questão da discussão orçamentária. Me preocupa muito, olhando o orçamento de 2021, parece que a nossa discussão aqui é uma e a discussão do orçamento é outra. Nós sabemos que essa pandemia vai se estender até 2021, sabemos que essas instituições, como a Fiocruz e Butantan, vão precisar de mais recursos, além da medida provisória que já foi editada por esforço, inclusive, da Fiocruz e desse parlamento. Vai precisar de mais recursos para o complexo econômico do Estado da Saúde, para terminar a Santa Cruz, para fazer produção mais massiva. E nós vamos precisar de orçamento para garantir também a detecção, testagem, rastreamento e assistência. A pandemia não acaba em 2020. E nós não podemos abrir mão da estrutura que foi criada, também tem projeto para isso, que eu apresentei, mas da gente garantir um orçamento suficiente para atender a sociedade nesse processo. Portanto, eu acho esse debate orçamentário fundamental. Acho até que nós deveríamos abrir também nessa audiência para o Conselho Nacional de Saúde, que tem uma comissão, uma Câmara Técnica de Análise do Orçamento. É importante nesse debate incluir o Conselho Nacional de Saúde, para que a gente possa, de fato, fazer o nosso esforço na votação do orçamento, para que a gente amplie, impeça cortes, cancelamentos, e amplie o orçamento olhando para essa tríade, que não é uma tríade que possa mais se separar: economia, saúde e inovação e ciência e tecnologia. Essa tríade, esse tripé, a gente não pode mais segmentar, porque ele faz parte de um mesmo processo de assistência, de garantia do Brasil nesse processo de tecnologia e inovação e, ao mesmo tempo, de garantia de uma produção massiva dessa vacina tão fundamental para o povo brasileiro. Então, parabéns a Fiocruz, parabéns à Anvisa. Acho importante essa participação coordenada com a AstraZeneca e com a Secretaria de Vigilância Sanitária do Governo Federal. Obrigada.